A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Chamo-me Salim Stoy. Estou aqui para partilhar consigo uma palavra de fé e referir que estamos no mês de agosto, no mês no qual caminhamos na jornada de fé. Eu quero partilhar consigo uma palavra de Deus a respeito da sua fé. A nossa meditação vai centrar-se no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19 até o versículo 34. Então, abra comigo a sua Bíblia e juntos vamos meditar. Estes são os descendentes de Isaac, filhos de Abraão. Isaac tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Betuel e Labão eram arameus de Padã Arã. A esposa de Isaac não podia ter filhos, então ele orou ao Senhor por ela. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca ficou grávida. 2 gêmeos lutavam dentro do seu ventre e Rebeca pensou: por que isto está acontecendo comigo? Então foi consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: tem 2 nações dentro do seu ventre. Do seu ventre nascerão 2 povos que não se darão bem. Um de seus filhos será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. Quando chegou o tempo, Rebeca teve 2 gêmeos. O que nasceu primeiro era ruivo e coberto de pelo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois nasceu o seu irmão com uma das mãos agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos de idade quando eles nasceram. Os meninos nasceram. Esaú se tornou um bom caçador e gostava de passar o tempo fora no campo. Mas Jacó era um homem muito calado que gostava de ficar no acampamento. Isaac gostava mais de Esaú porque gostava de comer os animais que ele trazia da caça, mas Rebeca gostava mais de Jacó. Certo dia, quando Jacó estava fazendo um cozido, Esaú chegou do campo com fome e disse a Jacó: estou com fome, deixe que eu coma um pouco desse cozido vermelho que tem aí. Por isso também foi chamado de Edom. Mas Jacó lhe disse: venda para mim primeiro os direitos que tem por ser o filho mais velho do nosso pai. Esaú lhe disse: estou morrendo de fome, e se morrer, de nada me servirá toda a herança do meu pai. Jacó disse: jure primeiro que me dará os seus direitos de filho mais velho. Esaú jurou e vendeu a Jacó os direitos que tinha como filho mais velho. Então Jacó lhe deu pão e cozido de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, e depois levantou-se e foi embora. Assim Esaú mostrou desprezo pelos seus direitos de ser o filho mais velho. Esta é a palavra do Senhor. Permita-me orar sobre esta palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela graça, pela misericórdia, Senhor. Queremos te dar graças, Pai, pela vida, pela saúde, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento, Pai, no qual o Senhor vai falar conosco, Senhor. Pai, queremos dizer obrigado pelo privilégio de sermos chamados por Ti, através do sangue de Jesus, Pai da glória. Fomos chamados, convocados, Senhor, para pertencer à sua família. Pai, queremos dizer obrigado. Queremos, Pai, nesta noite pedir com que o Senhor abra as nossas mentes, Pai, para que possamos compreender a sua mensagem, para que esta mensagem, Pai, fique em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, não permita com que o maligno roube esta mensagem. Não permita, Pai da glória, com que ele arranque, Senhor, esta semente que em nós, Pai da glória, será lançada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que o Senhor é bom, que a sua graça, Santo Deus, nos cobre. A sua graça, Senhor, para nós é tão suficiente. Obrigado, Senhor Jesus, e que acima de tudo a tua vontade se manifeste em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E vamos continuar com a nossa meditação. Nós vamos aqui refletir a história destes 2 rapazes, Esaú e Jacó. Conforme nós lemos há segundos atrás, nós vamos ver a história destes 2 rapazes. A Bíblia vai dizer que havia Isaac, seu pai, neste caso o pai dos 2 meninos, Isaac e Rebeca. E vamos perceber que antes a Rebeca ela não podia conceber. De tal forma que Isaac orou ao Senhor para que a sua mulher pudesse
ter a graça de conceber, de ter filhos. Importa referir que ter filhos naquele tempo era algo muito importante. Um homem sem filhos era considerado alguém amaldiçoado, assim também como uma mulher era considerada alguém amaldiçoada. Então Isaac, por necessidade, ele viu que já precisava ter um filho, então ele orou ao Senhor para que a sua mulher pudesse conceber. E neste caso importa referir que ter um filho era algo no qual iria garantir a segurança da herança do homem. Então, para dizer que um homem, ainda que possuísse bens, ainda que tivesse riquezas, se não tivesse um filho, não tinha segurança, não tinha garantia de segurança da sua riqueza. Então, ele tinha necessidade de ter um filho para que pudesse ser herdeiro da sua herança. E fora isso, também lembrar que ter filho é uma bênção, pois diz a palavra de Deus no livro de Salmos 137. Então, dizer que Isaac, por saber que a sua mulher era estéril, ele foi orar ao Senhor, pediu para que o Senhor lhe pudesse conceder esta graça de ter filhos. E a Bíblia vai dizer que a Rebeca, ela conseguiu, neste caso, conceber, pois o Senhor atendeu o pedido do seu marido. Então, ela durante a gestação, a Bíblia vai dizer que haviam 2 crianças em seu ventre. Essas crianças, elas lutavam, elas brigavam, e Rebeca não entendia o que estava a acontecer. Ela foi consultar a Deus pedindo uma resposta do que estava a acontecer em seu ventre, e o Senhor deu a resposta de que tratam-se de 2 nações no qual elas brigavam, elas lutavam em seu ventre. Então, passado aquele período da gestação, chegou a fase em que a Rebeca deu parto às crianças. A Bíblia vai trazer aqui características destas crianças. Vamos perceber que a primeira criança que saiu foi o Esaú. Esaú, a Bíblia diz que era um menino cheio de pelos, ele tinha uma cor assim avermelhada, por essa razão que foi dado o nome de Esaú. E também, de seguida, saiu o seu irmão Jacó. A Bíblia diz que Jacó saiu agarrando o calcanhar do seu irmão Esaú, tal forma que foi dado o nome de Jacó. E fora isso, a Bíblia vai trazer aqui a narração ao longo do tempo, neste caso, no qual eles já estavam crescidos. A Bíblia diz que Esaú era um menino caçador, ele gostava de caçar, ele ia à caça, ao passo que o seu irmão Jacó era um jovem agricultor e também era pastor, pois cuidava do seu rebanho. E a Bíblia traz a informação de que Isaac, o pai dos meninos, ele tinha preferência em um dos filhos. Ele preferia mais o Esaú mais velho, porque este trazia animais de caça, no qual ele degustava destes animais que o seu filho caçava. E a mãe Rebeca, ela também tinha sua preferência, que era neste caso o Jacó. E importa referir neste caso que em algum momento os pais, eles têm certas preferências nos filhos, Com isso não quer dizer que eles não amam a todos, eles amam os filhos da mesma forma, da mesma maneira, mas há aquela questão de preferência, eu creio que seja assim, Não sou pai ainda, mas creio que os pais sabem muito bem daquilo que estou aqui a falar. Mas com isso dizer que eles amavam seus filhos da mesma maneira. Mas acontece que o Esaú, ele tinha o direito de primogenitura. Sendo o filho mais velho, ele tinha privilégios que ao longo do tempo ele poderia se beneficiar das riquezas do pai ou da herança do pai, pois naquele tempo um pai ele deixava a herança para os seus filhos. Então, sendo assim, Esaú, a Bíblia diz que ele voltava da caça, ele estava com fome. Então, estando com fome, ele encontrou o seu irmão Jacó, o qual havia preparado ali um guisado, A Bíblia diz, outras versões dizem um ensopado. Então, o Esaú estava com fome, de tal forma que ele teve que negociar a sua primogenitura, ou o seu direito de filho mais velho. Ele colocou em causa o direito do filho mais velho. Então ele negociou com seu irmão Jacó. Jacó, por entender que ser filho mais velho era algo
muito valioso. Eu quero dizer que ser filho mais velho naquele tempo era algo muito valioso, pois entende-se que o filho mais velho era ele o qual poderia beneficiar-se da herança, ele poderia beneficiar-se da bênção dos pais, isto por ser a primícia da virilidade. Então, sendo o filho mais velho, tinha estes todos privilégios. Então, Jacó, ele entendeu que não, eu, tendo a primogenitura, eu vou conseguir a bênção do pai. Então, ele colocou em causa, o Esaú, neste caso, colocou em causa a sua primogenitura. E Jacó passou a ser o filho mais velho, hipoteticamente. Mas nós vamos perceber aqui algo muito interessante. Eu quero trazer o real sentido desta história. A fé é o princípio pelo qual nós temos a conexão com Deus. Eu quero dizer que a fé é algo tão valioso que nos conecta a Deus. A Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, com isto eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que a fé é um princípio que estabelece uma ligação entre o homem para com Deus, de tal forma que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E através da fé em Cristo Jesus, nós nos conectamos a Deus. Então, com isso nós percebemos que este é o princípio fundamental da união ou da ligação do homem para com Deus. Meu irmão, minha irmã, é impossível você buscar a Deus sem fé. Ainda que você ore, ainda que você jejue, mas sem fé é impossível buscar a Deus. Sem fé é impossível conectar-se, é impossível ter comunhão, intimidade com Deus. Então, tudo isto precisa deste princípio que é fé. Então, eu quero dizer o seguinte, a fé, meu irmão, não se pode negociar. A fé é um princípio fundamental, no qual se o homem negocia, ele está a cortar o vínculo, ou está a cortar o cordão que lhe liga a Deus, porque é através da fé que nós temos a união com Deus, é através da fé que nós garantimos a nossa salvação, porque diz a Bíblia que nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Então, se essa fé sendo o nosso princípio e nós colocamos em negociação, meu irmão, estamos a dizer que rompeu a nossa relação com Deus, estamos a dizer que por causa da fome, nós vendemos a fé, vendemos a ligação para com Deus para nos beneficiarmos de coisas terrenas. Eu sei muito bem que em algum momento, alguns irmãos, eles colocam em causa a sua fé. Em algum momento pessoas sentem fome, as pessoas passam por necessidades, assim como Esaú passou por necessidades, de tal forma que vendeu a sua primogenitura, vendeu o seu direito de ser o filho mais velho, aquele que iria beneficiar-se das bênçãos do pai, ele vendeu por causa de fome, algo momentâneo, algo temporário, foi um prazer instantâneo que ele quis satisfazer naquele momento. Então não coloque a sua fé em causa, não venda a sua fé, querido irmão, querida irmã, por causa de fome. Se você não tem telemóvel, se você não tem emprego, se você não tem carro, não tem casa, se você ainda não casou, não venda a sua fé por conta destes benefícios. São benefícios que às vezes Satanás ele traz como resolução dos nossos problemas e nós colocamos em causa a nossa fé. Nós desviamos a nossa fé para com Deus para poder nos beneficiar destas coisas. Meu querido irmão, concentre-se. A sua fé é um princípio inegociável, porque através dela você pode se beneficiar de coisas maravilhosas que Deus tem para si. Você pode beneficiar-se da real vontade perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Não seja como Esaú, que vendeu o seu direito de filho mais velho, perdeu a bênção do pai. Não perca os teus privilégios como filho, porque é isso que Deus nos fez. Deus nos fez filhos através de Cristo Jesus. Então, através da fé que você tem, você pode beneficiar-se das coisas maravilhosas que Deus nos quer dar. Então, eu quero falar para si, guarde este princípio, conserve este grande tesouro em seu coração. Jamais entregue a sua vida por prazeres momentâneos.
Jamais entregue a sua vida a Satanás para conquistar coisas terrenas. Porque a maior bênção é aquela que vem do Senhor. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não traz dores. Deus vai te abençoar no momento certo. Eu sei que você tem fome agora, eu sei que você tem necessidade. Eu sei que você tem dificuldades na vida, mas Deus no momento certo vai te honrar. Ele é Deus, Ele não falha. Deus nos conhece. Deus conhece seu coração, Deus conhece sua vida. Deus sabe o momento que você está a passar. Deus conhece suas batalhas, suas dificuldades, suas guerras. Deus conhece, mas não coloque a sua fé em causa. Não coloque este elemento que te liga a Deus, porque se você coloca a sua fé em negociação, você está a dizer que Deus, eu já não preciso mais de ti, o Senhor demorou, eu agora vou me virar, eu agora vou buscar satisfazer as minhas necessidades. Querido irmão, não se engane, bens momentâneos não duram, o nome já diz, é momentâneo, é para aquele momento. Olha, a sua fome, ela não vai durar por muito tempo. Ainda que doa, ainda que você sofra, mas ela não vai durar por muito tempo. O salmista diz, o choro durou uma noite e a alegria vem pela manhã. E eu garanto-te que Deus vai trazer alegria no seu rosto. Assim que você conservar a sua fé, assim que você guardar esta fé, Deus vai te mostrar maravilhas. Aleluia! Então, preserve este princípio. Não ignore. Não despreze este princípio. Assim como Esaú desprezou. A Bíblia vai dizer no versículo 34 que ele assim desprezou a sua primogenitura. Entregou este princípio por causa de uma fome instantânea que ele queria satisfazer naquele momento. Então, concentre-se. Neste mundo, nós vamos passar por várias dificuldades. Jesus falou. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Olha, Ele venceu o mundo por nós. E nós recebendo a bênção dele por meio da fé, nós também vencemos. Ainda que eu tenha fome hoje, ainda que eu tenha fome amanhã, mas eu garanto que esta fome vai durar todo sempre. Vai chegar ao fim. Aleluia! Então, guarde este presente que Deus colocou em sua vida. Foi Deus quem colocou a fé em seu coração. Ele diz no livro de Hebreus que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E sendo Ele o autor e consumador da nossa fé, tudo aquilo que nós temos por necessidade, Ele vai ajudar, Ele vai suprir, porque Ele é Pai. E lembre-se, aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Então que Deus possa te abençoar e que esta palavra possa também te abençoar. E eu te aconselho, amado irmão, amada irmã, a conservar a sua fé. Que Deus te abençoe. Amém.